Eu sei que você provavelmente busca na sua vida ser melhor, ou ser mais comunicativa, ou ser uma mulher mais interessante, ou ser mais valorizada, ou talvez até conquistar coisas materiais no sentido de um trabalho melhor, o negócio que você sempre sonhou, ou viagens específicas, ou até uma casa, um carro, enfim, cada um com seus sonhos, seus desejos. Mas eu vou dizer pra vocês que eu já tive sonhos que eu sonhei por muito tempo, por muitos anos. O próprio digital, né, eu comecei lá em 2018, quando ainda era muito mato, né, era tudo campo. Recém tava começando marketing digital, e aí eu criei um blog, eu fiz meio marketing, eu criei um e-book sobre autoconhecimento, enfim, várias coisas, mas eu tava na faculdade também, eu fazia estágio, eu fazia um monte de coisa e acabei não dando conta e parei. Depois eu tentei voltar, também não rolou porque eu tinha mudado de cidade, eu tava vivendo outras coisas, já tinha me formado, estava trabalhando, fazendo plantão, também não rolou. Mas por que que eu tô te contando isso? Porque em todas essas vezes eu fui fazendo muito com a barriga, mas fui fazendo, né? Fui fazendo com a barriga, desisti, não tinha propósito claro, não tinha meus porquês, não tinha muita mentalidade, não tinha muita maturidade. Então, assim, fiz alguma coisa, parei e fiz várias outras coisas também. Gente, ontem eu tava contando pro meu marido que eu tentei ser fotógrafa, comprei uma câmera usada, comprei um curso, fui aprendendo, fiz dois ensaios, não fiz mais. E aí, depois, num aperto financeiro, eu vendi minha câmera. Gente, eu já fiz muita coisa louca. Principalmente depois ali, naquela fase que eu tava meio perdida, após o acidente de carro, que eu comentei, acho que no último vídeo aqui com vocês. E que eu passei por alguns desertos, assim, eu conto no meu livro. E aí eu andei bem perdida, assim, buscando preenchimento fora. E, obviamente, não tive, me frustrei, até eu cair na real e perceber que nada iria mudar na minha vida se eu não mudasse internamente. E para vocês terem noção, em 2022 eu vendi todas as minhas coisas, fui viver como nômade em Florianópolis. Vivi 2 meses lá, morando em hostel. Assim, foi uma das maiores aventuras da minha vida, mas que obviamente não iria se sustentar com a pessoa que eu era, né? Claro que tem gente que vive anos assim e tá tudo certo, mas não era o meu perfil, não era pra ser pra mim esse tipo de vida. Hoje eu não me vejo sendo nômade, por exemplo. Eu valorizo muito minha casa, minha família, enfim, tudo dentro do seu propósito, né? Às vezes a gente acaba vivendo experiências que servem para a gente ter aquela experiência, mas não que seja algo para o resto da nossa vida. Tudo serve pra gente crescer um pouquinho e avançar para onde a gente deve ir. E hoje eu sinto que eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar. Eu tenho muito mais maturidade e várias outras coisas que eu desenvolvi em mim que me permitem fazer o que eu estou fazendo nesse momento, que é um empreendimento no digital da forma certa e madura e objetiva, ao mesmo tempo em que eu trabalho e cuido da casa e tenho marido e, gente, é muita coisa. Mas dá certo. Eu digo pra vocês que dá certo quando a gente realmente quer que dê certo. E por que realmente quer que dê certo? Quer dizer que antes não queria? Não, na verdade, o que eu quero dizer é que nem sempre a gente realmente quer. Às vezes, racionalmente, da boca pra fora, a gente quer um novo trabalho, a gente quer ser ricas, a gente quer, sei lá, saudável, quer isso e quer aquilo. Ai, falhou a voz. Mas muitas vezes inconscientemente a gente não quer, porque a gente tá cheia de crenças, a gente tem muita coisa para limpar internamente, a gente quer continuar pertencendo à nossa família, ao nosso grupo de amigos. Muitas vezes a gente quer da boca para fora, mas no fundo, inconscientemente, a gente não quer tanto assim. E é por isso que a gente desiste, até vir uma certa fase da nossa vida em que a água bate na bunda e a gente precisa decidir: eu realmente quero mudar de vida? E toda transformação acontece a partir de uma decisão. Então, quando a gente realmente decide, eu vou mudar de vida a partir deste momento, aí a gente começa a partir para ação. E qual que é essa ação? É ir lá e comprar roupa nova, é mudar cabelo, é mudar de emprego, é mudar de relacionamento, é mudar de casa,
Não, não é. É mudar aqui, ó, internamente. Nada na nossa vida vai mudar por fora se a gente não mudar por dentro. Por exemplo, é um relacionamento, por exemplo. Digamos que você esteja num relacionamento ruim, que você não tá gostando, você não tá feliz. Tá, mas o porquê que isso tá acontecendo? O porquê que você atraiu esse relacionamento, essa pessoa? Porque você atraiu. Ninguém chegou pra você e disse: olha, você tem que namorar, você tem que casar, você tem que ter uma vida com essa pessoa aqui. Não, você atraiu, você conheceu, você gostou, você decidiu se relacionar. Essa pessoa que você é hoje está dentro deste relacionamento. Mas não basta simplesmente terminar um relacionamento ruim, porque depois você vai conhecer outra pessoa e vai ter a mesma situação para você lidar, porque nada mudou aqui dentro. Entende? Mas a partir do momento que você começa a mudar você, a sua forma de pensar, de se relacionar com você, você vai refletindo no externo e automaticamente você vai começar a se sentir desencaixada em certas situações, porque você começou a crescer, você começou a mudar, então certas amizades já vão parar de fazer sentido, ou aquele trabalho que você era desvalorizada, você já vai começar a se sentir inquieta ali, incomodada. Como assim? Isso aqui não tá dando certo pra mim, eu mereço mais. E aí, aos poucos, você vai mudando aqui e ali conforme você vai mudando por dentro. O interno reflete o externo. Então, para eu estar aqui hoje conversando assim com vocês, que muitos falam que eu tenho uma boa comunicação, eu acho que eu tenho muito a melhorar. Mas sim, acredito que eu até tenho uma boa comunicação, mas comparada com a Thaís de anos atrás, eu era péssima. Péssima mesmo. Eu ia apresentar um trabalho de faculdade, eu ficava toda suada, nervosa. Eu tinha quase crise de ansiedade, me subia muita ansiedade. Me subia ansiedade, essa é boa, né? Mas eu tinha muita ansiedade, às vezes eu gaguejava, eu ficava toda suada. Ai, eu detestava. Na verdade, eu adorava, porque eu sou leonina, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ser o centro das atenções, bem dizer, mas num bom sentido, no sentido de estar conversando com pessoas, de pessoas ouvindo o que eu tenho para dizer, gosto de inspirar, mas eu tinha muita dificuldade de falar. Eu tinha dificuldade de falar em grupos de pessoas, fazer amigos. Isso sempre foi algo de criança. Porque quando eu era criança, eu era excluída na escola. Eu sofria bullying na escola. Na minha própria casa, a minha irmã fazia bullying comigo. Que hoje falam, não existe esse negócio de bullying. Nananana. Claro que existe. Eu cresci ouvindo que eu era isso, que eu era aquilo. Me sentia um incômodo, me sentia um peso. Não conseguia abrir a boca para falar porque tinha medo. E fui crescendo assim. Sempre tive dificuldade de fazer amigos, tive dificuldade de me inserir em grupos, de abrir minha boca para fazer uma pergunta na sala de aula já era difícil para mim. E hoje eu tô aqui conversando com vocês. Já fiz eventos presenciais, fazia lives no Instagram, eu lancei um curso uma vez de autoconhecimento que eu dei as aulas ao vivo, inclusive para várias mulheres, não lembro ao todo o número de mulheres que tinha, mas assim, eu adorava. Só que isso não foi desenvolvido da noite pro dia. É aí que vem a questão de que dentro da psicologia chamam de repertório comportamental, dentro da TCC, se não me engano. Eu assisto muito Leslie, tá? Pra quem conhece, pra quem não conhece, eu super indico Reservatório de Dopamina. Assistia muito, agora eu não tenho muito tempo pra assistir as aulas, mas eu já assisti várias, eu adorava, foi algo que me ajudou muito nos momentos de caos e aprendi muito, não só com Wesley, mas também com livros. Sempre gostei de ler muito sobre desenvolvimento pessoal, mas vocês sabem que só conteúdo não basta. A gente precisa partir para a ação, a gente precisa criar repertório comportamental. O que é isso? Nada mais é do que a gente se expor gradativamente, aos poucos, a uma situação que nos causa medo, desconforto. Assim a gente vai se desenvolvendo. Então eu sempre tive essa coisa com a comunicação, de não conseguir abrir a boca, era um bicho do mato, que nem minha mãe dizia. Mas o que eu fiz? Eu fui me expondo. No primeiro semestre da faculdade, eu me inscrevi para ser representante da turma. Eu tava morrendo de medo. E acreditem, eu ganhei. Eu não sei como, mas votaram em mim. E eu lembro que quando saiu o resultado da votação, teve uma colega minha bem desagradável que fez uma piadinha assim, tipo, e agora vai ter que aprender a falar, Thaís. E eu fiquei tipo,
Era exatamente por isso que eu tinha me candidatado, porque eu queria me desenvolver. Eu pensei, se eu for representante da turma, eu vou ter que falar com as pessoas, eu vou ter que ir nas reuniões com as profs, eu vou ter que ter uma comunicação com essa galera aqui. E foi o que aconteceu. No final lá da faculdade, na formatura, inclusive, eu fiz o juramento lá na colação de grau, e eu já tava num nível que eu queria pegar o microfone sempre que tivesse oportunidade para estar falando. Então, assim, aos poucos a gente vai se desenvolvendo, mas a gente precisa primeiro começar por dentro, analisar o que a gente precisa limpar e ir se expondo a pequenas experiências que vão nos permitir crescer. Não é tipo, hoje você não tem uma boa comunicação, amanhã você vai fazer uma palestra. Obviamente que não. Você vai ficar nervosa, você vai ficar ansiosa e vai ser uma experiência ruim e aquilo vai ser algo negativo, né? Teu cérebro vai entender algo como negativo. Agora, se você tentar se expor a algo pequeno e der bom, e você vê que não era tudo aquilo que você achava, que o teu cérebro não precisa criar todo esse caos, que não é uma situação de luta ou fuga, por exemplo, aí o teu cérebro vai entendendo, isso aqui não é o que eu achava que era. Então vamos baixar a bolinha, vamos baixar aqui o cortisolzinho, e vamos se acalmar, vamos relaxar, e aos poucos aquilo vai se tornando habitual, vai se tornando algo simples para você. Mas leva tempo, exige que você se movimente, que você se exponha e que você esteja aberta à mudança, que você trabalhe o seu autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente não cresce, não adianta. Porque você consegue colocar coisas dentro de uma caixa que tá cheia de coisas, que não tem mais espaço? Não. Mas se você tirar e limpar toda a tralha que tem dentro daquela caixa, você vai conseguir colocar coisas novas ali. A nossa vida não é diferente. Quando você olha para si, para suas crenças, para suas dificuldades, para suas limitações, por que que você é como é? Por exemplo, no meu caso ali da comunicação, era coisa de criança, era crença, traumas, coisas da minha infância. Gente, na escola, meus colegas riam de mim. Eu lembro que uma vez a gente foi tirar uma foto da turma e um colega falou assim: a Thaís vai estragar a foto, hahaha, e daí todo mundo riu. E eu fiquei me sentindo péssima. Óbvio, né? E isso foi no ensino médio, não foi nem no ensino fundamental, porque no ensino fundamental era pior. Esses dias eu tava contando pra mim, eu não lembro pra quê, acho que foi pra uma amiga que eu tava contando, que implicavam com a minha magreza, porque eu sempre fui magrinha, e na educação física eu tinha vergonha de usar leg, porque a leg parecia que deixava minhas pernas mais finas, então eu usava duas legs. Gente, olha a cabeça da criança, usava duas legs achando que a perna ia ficar um pouco mais grossa, até ridículo assim de contar, mas era a minha cabeça quando eu era criança, e criança tem muito isso, inseguranças de criança, coisas que a gente vive lá na infância marcam muito na nossa vida adulta. Mas o que a gente vai fazer? Vai ficar se vitimizando? Vai ficar usando como desculpa para dizer eu sou assim, assado e não consigo mudar? Pode até fazer, mas aí sustenta o fato de que nada tá mudando, de que você não tá avançando na vida. Mas se você se dispõe a mudar, se você quer conquistar as coisas que você quer, você precisa trabalhar seu autoconhecimento, precisa trabalhar suas crenças, precisa limpar toda a porcaria que você acumulou ao longo da vida sem querer e que não é sua culpa. Acontece, faz parte da vida. Desde que a gente nasce, a gente tá vivendo situações em que a gente vai construir crenças, vai construir a nossa personalidade, a gente vai ter traumas, é impossível a gente não ter traumas. Inclusive, às vezes eu olho pro meu filho e tenho a sensação de que eu não quero que ele tenha traumas, eu não quero que ele se sinta assim, ou assado. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, sobre como a maternidade traz muito as nossas sombras e a nossa criança interior, ela vem muito à tona na maternidade, porque muita coisa que eu passei na minha infância, eu tenho medo de que o Danilo passe. Mas é papo para outro vídeo. O que eu quero para hoje é trazer essa consciência para você de que você é responsável pelas suas mudanças, mas elas precisam começar de dentro. Mesmo que doa, mesmo que no início seja difícil olhar para si e para suas sombras, mas isso é necessário para que você se transforme numa pessoa melhor, para que você supere as suas limitações e a partir daí, a partir da sua mudança interna, a sua vida automaticamente vai começar a se transformar fora também. Não adianta você buscar lá, você tem que buscar aqui. Porque você pode estar no melhor emprego do mundo, na melhor casa, no melhor relacionamento, e mesmo assim você sentir que falta algo, e mesmo assim você não está feliz.
porque começa de dentro. O contentamento, a sensação de preenchimento, de contentamento começa dentro de você. Quando você vai limpando todas as suas sombras, os seus traumas, todos não, né? Quer dizer, a gente tem a vida toda pra ir limpando, mas não sei se a gente consegue limpar todos. Mas conforme a gente vai limpando tudo aquilo que nos bloqueia, que nos trava, que nos deixa inseguras, que nos faz ter menos amor próprio, empatia e compaixão por nós mesmos, que nos faz aceitar às vezes relacionamentos ruins, trabalhos ruins, situações e que a gente não merece, que às vezes a gente acaba aceitando. Tudo isso se relaciona com como a gente se sente por dentro, o relacionamento que a gente tem com a gente. Então, se você não tem relacionamento nenhum com você ainda, começa a trabalhar seu autoconhecimento, começa a olhar para si, para sua criança, para suas sombras, se transformar internamente, conhecer as suas limitações e aos poucos você vai se moldando, se expondo a situações que vão te proporcionar também oportunidades de melhora e assim você vai indo degrauzinho por degrauzinho. E depois de um ano você vai olhar para trás e vai pensar, cara, olha como eu estou diferente, olha onde eu cheguei. E o mérito vai ser todo seu, porque você buscou essa mudança. Você foi a responsável por toda essa transformação. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui pra mim que eu vou adorar. E um beijo e até o próximo vídeo.